porque a nossa aula vai ser um pouco grande, porque eu quero, primeiramente, pedir mil desculpas pela semana passada, que vocês ficaram só com a Daphne, porque eu tive, momentos antes da nossa aula começar, recebi uma ligação da minha coordenadora da escola que eu trabalho, falando que meu WhatsApp tinha sido clonado. E aí eu precisei fazer todo o rolê de avisar todo mundo, né? E principalmente fiquei preocupada com os meus familiares mais velhos, que podem cair no golpe mais facilmente, né? Então, aí eu liguei para a Daphne e falei, Daphne, sou eu mesma, é só o Zap que está clonado, mas eu preciso resolver isso. Então, ela ficou para mim, né, as 2 aulas. E aí eu troquei com ela, eu falei assim, não, então agora pode deixar que na semana que vem eu faço as 2 aulas. Aí ela é bom que ela falou assim, não, vai ser ótimo, porque eu consigo corrigir todas as redações, tá? Ela tá corrigindo, ela falou que no máximo até amanhã ela entrega para vocês as redações corrigidas, tá bem? Então, desculpa, mas estamos aqui firme e forte, vamos continuar com o nosso assunto que é figura de linguagem, que é muito importante. Mas antes disso, vocês lembram que na segunda-feira passada eu tinha falado com vocês do evento Crio Impossível, né? E aí eu fiz minha inscrição lá e assisti um pedaço, deixei lá para ver se valeria a pena a gente parar a nossa aula, né, caso desse, para poder ver alguma palestra, alguma coisa. Eu achei que eles realmente iriam fazer uma palestra imensa, assim, alguma coisa mais voltada para o empreendedorismo e tal. E não foi tanto assim, mas teve algumas falas muito boas, muito potentes. E aí, para os inscritos, né, essa live fica gravada. E aí tem 2 falas que eu quero mostrar para vocês, que é uma do Lázaro Ramos, que foi muito bonita, que abriu o evento, e depois a do Emicida, que ele conta um pouco da história dele, de como que ele foi incrível, que eu não sabia. Ele não queria, ele não iria, não era o objetivo dele, não era o sonho dele ser cantor, né? Trabalhar com a música, estar ali com rap, etc. Era para ser ilustrador. Então foi bem legal, assim, ver essa trajetória, ele conta um pouquinho. Então, eu quero que a gente assista essas 2 falas, são falas rápidas, tem 15 minutos cada uma, e aí quero convidar vocês a assistir, porque é muito forte, a gente pode comentar um pouquinho e depois a gente vai para o conteúdo, porque também é aula, né? Ouvir pessoas incríveis falando, nos incentivando, né? Para que a gente possa ir nunca desistir, né? Tem tanta coisa que nos faz desistir no meio do caminho, que a gente não pode, principalmente nós mulheres, principalmente vocês que têm uma outra realidade, né? Uma realidade que infelizmente a sociedade falou para vocês que não era possível, né? E a gente vai aqui mudar e falar que é possível sim. Por isso que é muito bonito escutar essas falas. E eu vou compartilhar aqui a tela para vocês verem lá aqui no YouTube. Então, vamos lá. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Sim? Sim. Ótimo. Então, vocês estão vendo a tela aqui do YouTube do Lázaro Ramos aqui, né? Escrito Lázaro, os 3 aqui, né? Apresentadores. Sim. Sim, obrigada, Laurinha. Então, vamos lá. Então, vamos ir. O que falar para inspirar um jovem hoje em dia? O jovem de hoje em dia, ele já não é mais aquele jovem que se dizia que no futuro seria alguma coisa. O jovem de hoje já contesta, já se afirma através da estética, através daquilo que escreve na internet, através dos debates que proporciona e participa, através do comprometimento com determinadas causas ou até o não se comprometer. Eu acho que talvez o que eu mais possa ajudar para um jovem hoje em dia é dizer que é possível, sim, que a vida é cheia de desafios, que é cheia de caminhos tortos, mas que a gente pode encontrar uma maneira de sobreviver a essa roda gigante que é a vida. Eu sou fruto disso. Na minha juventude eu nem tinha acesso a muitas coisas, mas buscando estratégias,
me aproximando de pessoas que podiam me potencializar, e assim eu construí a minha história. Eu não sei se é melhor ou se é pior, mas é uma história da qual eu me orgulho muito, porque ela é repleta de afeto, de consciência de que eu afeto as pessoas, de que as pessoas me afetam, e assim a gente vai crescendo, construindo uma história. Espero que vocês possam ter esse caminho e encontrem o seu sonho. Há pouco tempo atrás eu escrevi um livro que eu dizia assim: o seu lugar é onde você sonhar estar. Eu acho que hoje, que a gente vive em tempos distópicos, que acontecem coisas que pareciam impossíveis, eu reformularia a minha frase. Então vou dizer essa frase para vocês agora. O seu lugar é a utopia que você ousar pensar. Não pense além do sonho, pense o impossível. Boa sorte. Gente, incrível. Então, gente, esse foi o Lázaro, né? Ele teve essa fala rapidinha aí. Todos, né, que falaram, mandaram vídeos, né, para falar, porque não podia encontrar, né, essas coisas todas por causa da pandemia. Só esses 3 apresentadores que eles ficaram falando, né? E eu acho muito lindo isso que ele fala, né? Que bom que eles escolheram o Lázaro, né, para abrir. Eu acho que tem muita potência a fala dele, e é muita poética, né? Assim, ele é esse ser muito artístico, né? Muito que tem arte, respira arte, né? Transmite arte. E aí é muito lindo abrir com ele, né? Antes de vocês verem do Emicida, vocês querem falar alguma coisinha? Compartilhar algum pensamento? Vocês entenderam um pouquinho essa questão que ele fala da distopia e da utopia, né? Utopia como se fosse um sonho, né? Um lugar fictício que não existe, onde que a gente tem todos os direitos funcionando, né? É o paraíso, assim, né? É até uma ilha que inventou o conceito de utopia, né? Foi como se fosse uma ilha em que tudo realmente funciona, né? As entidades funcionam, as instituições, né? E a distopia seria o contrário disso, né? Seria essa questão do lugar em que a gente tem a suspensão de direitos, né? A gente tem coisas muito regradas, né? Os recursos são regrados. E aí a gente vê o cinema, né? O cinema tem vários filmes que são distópicos, né? Mad Max, Jogos Vorazes, muitos outros aí que eu tô lembrando agora desses, assim, né? Que fazem esses futuros distópicos, né? Meio pós-apocalípticos, assim, né? E a gente pode dizer que nós estamos quase vivendo esse momento, né? Assim, o momento de pandemia nos traz essa certa distopia, né? Muita coisa acontecendo, né? A gente teve o primeiro momento, a gente muito assustado, não sabendo, continuamos tendo incertezas, né? Mas o que eu acho que bonito isso que ele diz, né? O seu lugar é a utopia onde você quer estar, né? Acredite. Então, achei muito bonito, muito mesmo, né? Vocês querem comentar alguma coisa, turma? Podem estar aberto, microfone aberto. Já querem ver a do Emicida? Então tá. Silêncio dos Inocentes. Eu só vou achar aqui onde que tá e já compartilho a tela para vocês. Aqui eu achei ele, ó. Peraí que eu vou lá no comecinho. Aqui. Vamos lá. Os 3 apresentadores, gente, eu não conheço os 2 que estão nas laterais, né? Na direita e na esquerda. Mas a do meio eu conheço. Assim, não pessoalmente, claro, né? Já ouvi falar dela. Ela é modelo plus size. E aí tá bem legal ela essa aqui, né? Eu conheço de foto, né? Da internet, saber dela. É modelo plus size, né? Eu não lembro o nome dela. Alguém conhece, tu? Já ouviu? Viu Instagram, rede social, né?
Ok. Eu Então, vi ela, primeira vez que eu vi ela foi nessa live, e eu nem vi a live toda. Eu, cheguei um pouco atrasada porque eu tava trabalhando. uhum. E aí, assim que a aula começou, eu tive que entrar, né? Aí eu parei de ver a live. Essa foi a primeira vez que você viu, né? Então, você não Foi. conseguiu ver, não viu a fala do Emicida, porque acho que a do Emicida foi depois da aula, né? Eu não sei, mas as primeiras pessoas eu não cheguei a ver. Eu vi mais, tipo, as pessoas que estavam no meio, sabe? Tá, tranquilo, ótimo. Gente, teve incrível, porque eles conseguiram manter assim, teve 3 horas e 40, olha, quase 3 horas e 40 de live. Foi grande, né? E eles contam, os três contam um pouquinho da trajetória de vida deles também, né? Rapidinho no começo, né? O que está aqui, depois eu deixo mais um pouquinho para vocês verem. O que está aqui, que é o homem, ele tem uma empresa de chocolates. E aqui do lado eu não peguei a apresentação dela. Mas vamos lá ver a do MC. Eu vou soletrar o nome dessa pessoa, porque uma vez eu fui no Altas Horas há muito tempo, quando essa pessoa estava no início da carreira, e ele fazia esse jeito, ele pedia para fazer essa apresentação com a galera. Quero ver se vocês aí de casa e vocês aqui no palco vão fazer junto com a gente. Vamos tentar. Então vamos lá? Vamos. E-M-I-C-I-D-A. 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 E-M-I-Z-I-I. Nossa, Erickson! Soletrando Oh, meu é Deus! comigo. Mas, Emicida, conta a sua história pra gente. Bom, acho que a melhor forma de começar a contar essa história é a seguinte. Eu não sonhava. Ai, gente, desculpa. O meu sonho era ser um desenhista de histórias em quadrinhos, trabalhar na Marvel, morar em Nova York, desenhar o Homem-Aranha, Pantera Negra, o X-Men. Esse era o sonho inicial. Mas isso parecia um sonho tão distante, ali da minha quebrada, extremo norte da Zona Norte, moleque pobre, tá ligado? Infância sofrida, que de alguma maneira eu já tava meio que desencanando desse sonho. Já tava tipo, isso não vai acontecer. Até que teve um concurso de histórias em quadrinhos na minha escola, uma escola pública na época, chamado Geração Cultura. E eu me inscrevi despretensiosamente, fui lá e fiz uma história em quadrinhos contando o que eu sabia a respeito da história do movimento hip hop no mundo e da música rap no Brasil. E eu ganhei em primeiro lugar. Foi o primeiro baque, ficou um grande uau. Eu nunca tinha ganhado nada na minha vida até então. E quando eu ganhei aquilo, tinha uma coisa mais interessante, porque eram poucas as vezes que eu tinha saído ou ido muito longe do meu bairro, e essa foi a primeira vez que eu andei de avião. E eu achava que eu nunca ia andar de avião. Olha que loucura. De repente, eu estava num avião, na época era na VASP, ou Varig, não lembro, empresas que nem existem mais. Ainda dava comida no avião, que agora no máximo dá um amendoim ou uma balinha de goma. E eu tava ali, e para mim, para você ter ideia de como era distante essa realidade, eu não sabia que dava comida no avião. Tanto que eu levei marmita. Então, quando a mulher veio com o carrinho, pá, e entregou o rango que eles davam, ela deu um frango, um arroz com legumes, e eu já tava com a minha marmita aberta, comendo frango. Um frango que a minha mãe tinha feito também, um pouco mais cedo. Essa viagem, ela expandiu meus horizontes de uma maneira absurda. Eu tive a oportunidade de ir para Pernambuco, conhecer o Recife, conhecer o Cordel, estar um pouco mais perto de uma cultura pela qual eu sou apaixonado. E no avião tinha um jornal escrito que estava tendo um centro cultural na Avenida Paulista que ia dar aula de graça de história em quadrinhos. E eu falei, porra, vou me inscrever nisso, porque os caras que me deram o prêmio falaram, você tem muito talento, você devia investir nisso, seguir em frente, mano, você pode ser um grande quadrinista. E eu, de fato, voltei, né, e no dia seguinte eu já fui nesse centro cultural da Avenida Paulista para me inscrever na aula de história em quadrinhos e dar continuidade àquilo, porque eu estava vendo se solidificar o sonho de ser uma profissão. Só que quando eu cheguei lá, a inscrição estava completamente encerrada, não cabia mais nenhuma pessoa. E aí eu pensei, putz, mano, já era. Barato é impossível mesmo. Mas ia ter naquele mesmo lugar
um encontro de pesquisador, universitário, jornalista, advogado a respeito do que era a cultura hip hop, chamado Repensando, e eu fui. Falei, já gosto de rap, já tô aí mesmo, já gastei o dinheiro da condução, vou ficar aqui pra ver, eu subi lá, mano. Só que quando eu subi lá, tio, olhei pro barato, só tinha branco no bagulho. Aí eu fiz o bagulho que todos os irmãos de quebrada faz quando chega num lugar desse, que é ativar o Bluetooth de vila, né, mano? Fui procurar quem era o mais parecido comigo que tinha lá, pra ficar perto. Se o barato ficasse doido, nós tava em 2. Aí eu vi um mano lá do outro lado, pá de bombeta, encostei. Aí tô aqui, o mano, E os caras falando, e o mano tava desconfortável, tipo assim, mano. Ei, tio, os boys tá roubando o rap de nós, mano. Não pode deixar um bagulho desse acontecer, não, parça. E eu ficava, pode crer. Tava na maior timidez, né? E ele falando assim, ei, mano, nós tem que fazer algum bagulho, tio. Esses boys tá querendo roubar o rap de nós. Eu pensei assim, maluco, tem mais de 100 pessoas aqui, eu vim parar bem do lado do doidinho. Aí, meu parça, o mano chegou uma hora que ele falou assim, ei, mano, quero saber não, tio, os boys tá tentando tomar o bagulho, nós tem que tomar o barato de volta. Ele catou minha mão e levantou, mano, e foi me puxando. E eu extremamente tímido, indo no caminho do palco, né? O mano me puxando, e eu, não. E ele foi me puxando, vamos pegar esse microfone e falar umas verdades. E eu desesperado, pensando assim, irmão, o que eu tô fazendo aqui, tio? Eu só queria estar desenhando o Homem-Aranha, mano, Pantera Negra, os X-Men. Mano, o cara subiu no palco, começou a rimar. Mano, ele arregaçou, ele rimou demais, mano. Talentoso até umas horas. Aí ele catou o microfone, acabou a parte dele, mó cara de mal, jogou o microfone na minha mão. Eu catei o microfone aqui, tipo, olhei todo mundo assim, ó. Caramba, os caras rimam demais. E eu, tipo, desesperadão, assim, só pensando, mano, o que isso aqui tem a ver com desenhar o Homem-Aranha, meu parça? Não saiu nada. Voltei tristão pra casa, achando que eu era uma farsa, um impostor. Só que tinha 2 dias de workshop. Eu pensei, mano, se eu escrever uma rima na minha casa e for lá no dia seguinte fingir que é improviso, eles vão acreditar, não tem como eles se certificar. Dito isso, fiz. No workshop eles já abriram uma possibilidade de ter intervenção artística dentro daquele encontro, porque eles sabiam que nosso parceiro ali podia invadir qualquer hora ou outra de novo. E aí eles abriram esse espaço, nós 2 subimos de novo, e ele arrebentou no rap de novo, e quando chegou a minha vez, ele me deu o microfone, e eu tentei lembrar a rima que eu tinha escrito, e não veio nada na minha cabeça de novo. Aí eu falei, meu Deus do céu, não vai sair nada. Eu nunca vou desenhar meu Homem-Aranha e nunca vou conseguir fazer um rap. Mano, só que eu fiquei tão nervoso, tão ansioso, que começou a vir umas palavras na minha cabeça, eu comecei a sair falando, e eu vi que aquelas palavras rimavam, e eu comecei a ir organizando essas palavras, rimando, e as brincadeiras que eu fazia com as palavras, foi me ajudando a ter mais opção com as palavras, e quando eu vi, mano, eu tava ali, tipo, a meio minuto, 1 minuto fazendo rap, e todo mundo assim, uau, e eu falando para as pessoas depois, não, e foi improviso, e as pessoas, não, eu sei, só que pra mim era especial, era improviso mesmo, tá ligado? A partir dali, mano, eu passei a acreditar que não importa onde você nasce, não importa a cor da sua pele, não importa o gênero, não importa nenhuma das condições que são atreladas à sua identidade depois que você passa a existir nesse mundo. A primeira coisa que todos nós precisamos fazer é acreditar. Depois de passar a acreditar e de poder, através dessa experiência maluca, experimentar um pouquinho do possível, eu passei a frequentar todas as batalhas de MC e me saí vencedor de várias delas. Assim, eu consegui angariar alguma popularidade e construir minha própria empresa, a Laboratório Fantasma, onde as pessoas amam hip hop e lutam para que ele seja cada dia maior, mais respeitado e consiga influenciar positivamente a sociedade do Brasil rumo a um país melhor para todo mundo. Daí, a gente viajou pelo planeta inteiro, a gente fez desfile de moda, filme, documentário, palestra, programa de televisão, discos, turnês, clipes, ganhamos prêmios, tanto aqui quanto fora do Brasil. E tudo isso começou porque lá atrás, eu tinha um sonho, eu levantei a cabeça e lembrei de uma frase da minha mãe que diz: para baixo todo santo ajuda. Então a gente precisa levantar nossa cabeça e ir pro front, certo? Só para finalizar,
os 2 últimos anos, na verdade não em específico os 2 últimos anos, mas os últimos tempos, por mais tristes que sejam, eles trouxeram algumas coisas muito interessantes na minha vida. Quando foram fazer o filme do Pantera Negra, da Marvel, eu tive a oportunidade de participar da campanha de lançamento e fazer até uma música inspirada no filme. Achei muito louco, porque o Stan Lee, que é o criador do Pantera Negra, e o criador Moore da Marvel, estava vivo ainda. Então, de alguma maneira, eu pude colaborar com o cara que me fez querer contar histórias em quadrinhos. E, esse ano, saiu uma edição especial dos X-Men, desenhada por um cara que é um ídolo para mim, chamado Ed Piskor, um cara que é responsável por criar uma série chamada Hip Hop Genealogia. Ele conta a história do hip hop em quadrinhos. E ele foi convidado para desenhar os X-Men. E eu fui convidado para fazer a introdução desse trabalho. Parece distante, parece impossível. Parece que de maneira nenhuma a gente vai conseguir superar tanto desafio e tantas adversidades. Mas você é o único representante do seu sonho na face da Terra. Se você não levantar e andar atrás dele, ninguém vai fazer isso por você. Obrigado. Vamos juntos porque queremos ir mais longe. Um beijo do seu camarada Emicida. Fiquem bem. Nossa! E aí, gente, eu achei que, assim, essa fala do Emicida, eu acho que valeu a palestra inteira. Teve a da Djamila e tal, mas eu achei a do Emicida, ele se descortinar, assim, né? Ele trazer isso, essa história da vida dele, eu acho que vale para qualquer momento da nossa vida. Não importa o sonho, não importa o que a gente quer chegar lá no horizonte, né? E aí eu fico até assim, desculpa cortar o barato, né? Porque às vezes a gente quer ficar em silêncio mesmo, quando a gente escuta umas falas muito fortes, né? Mas eu acho que ele me traz a frase, né? Quando ele fala do levanta e anda e vai, né? Ele me traz a frase, aí puxando a questão da utopia, né, do Lázaro Ramos, o Eduardo Galeano. Ah, que lindo, Douda, que lindo, lindo, que bom, fico muito feliz. É isso, o Emicida, eu acho que ele tem essa capacidade, né? Muito lindo. Eu acho que é isso que ele fala, né? Assim, levanta e anda, gente, é muito forte, né? E contar essa história, né? Então, qualquer que seja o sonho de vocês, só está começando, lá na frente, a universidade está ali no horizonte, vamos embora, né? E dentro da universidade tem tantas outras coisas que vocês podem criar, imaginar, pensar, porque o mundo, né, é nosso. Então, eu acho que essa fala dele foi muito forte, né? E aí me lembra Eduardo Galeano, que é um historiador argentino, e ele fala isso, né? Que a utopia é aquilo que nos faz mover. Eu ando 10 passos, ela anda 20, mas eu ando 20 para poder alcançar, ela anda 30. É o que me move. Então, é o sonho que move a gente, né? E a gente vai lá, chegar lá. É o início de um sonho e tem tantos outros, né? Então, bora, né? Pro mar, que vai dar tudo certo, né? Linda sua fala, Duda. Que bom. Fiquei muito feliz de ser essa injeção de ânimo aí. Espero que tenha sido em todos. Vocês querem falar ou escrever aí no chat? O que vocês podem? O microfone aberto aqui para vocês. Eu achei bem forte o que ele falou. E no comecinho, quando ele tava falando que ele chegou no lugar e tal, e que tinha só gente branca, que ele fez
aquela olhada, né, e tal. Eu lembrei muito de um vídeo que eu vi da Jana, que ela tava com uma moça lá também, né, e a moça ela falou, e eu nem sabia que tinha um nome específico para isso. Aí eu lembrei disso na hora, fiquei, gente, mas verdade isso. Qual que é o nome específico? Calma, é alguma coisa de pescoço, a virada do pescoço é representatividade, alguma coisa assim do tipo. Que busca o igual, assim, no meio dessa multidão? Sim. Ele pôs um ótimo, né? Bluetooth de vila, foi isso que ele falou? Foi. Sensacional, o dele foi muito bom. Eu adorei o Bluetooth de vila dele, amei. Eu liguei meu Bluetooth de vila, né? E foi muito bom. Isso eu acho que, claro, né, eu sendo uma mulher branca, eu vou achar essa representatividade, né? Mas quando a gente está num ambiente, por exemplo, acadêmico, num ambiente em que a mulher sempre foi barrada, ambiente de poder, a gente olha para o lado e olha para o outro, assim, buscando uma outra mulher também, né? Para ver se será que eu vou estar nisso aqui sozinha, né? O mesmo deve valer para as mulheres negras também, né? Se entrar no ambiente e falar assim, tá, ok, mulheres, achei, mas cadê as mulheres negras, né? Eu tô aqui sozinha nessa, né? Então é bem isso, é o Bluetooth de Vila, eu achei incrível, eu achei forte, né? Ele fez uma expressão ótima, né? Mas a questão, claro, né, do negro é muito importante, né? Porque a gente ativar esse Bluetooth, né? Porque é raro mesmo a gente, infelizmente, né? Mas agora não mais. A gente não vai deixar que seja o normal, o natural, ser poucos, né? E eu, Emicida, foi muito feliz essa fala, né? Foi para mim a mais forte, a mais significativa, que é a que eu queria trazer para vocês. Vou compartilhar com vocês depois o link, quem quiser ver mais, né, do Crio Impossível, outras falas e tal. Tem do Babu, tem da Thelma, que ganhou o Big Brother, né? A do Babu é mais conhecido porque é um pouco da trajetória dele a gente sabe, né? É um pouco como ele é ator e tal, mas é muito legal também. Mas essa do Emicida, para mim, é que eu queria muito compartilhar e escutar de novo com vocês, que eu escutei sozinha. E escutar com vocês me deixou ela bem mais potente, né? Alguém mais, gente? Tô falando muito, né? Alguém mais? Então vamos... Ou querem deixar aí essa mensagem aí do Emicida, né? Na época que ele viajou, servia comida no avião, né? Hoje em dia, minha filha, nem as balinhas de goma às vezes tem, né? E é mais caro que antes, né? Então, vamos lá. Podemos então para a aula? Podemos. Podemos. Vamos lá. Nós vamos continuar o nosso assunto de... Ai. O que aconteceu? Peraí. Ah, não peguei aqui. Compartilhar a tela. Aí, ó, foi. Nós vamos continuar aqui a nossa aula sobre figuras de linguagem. É grandinha, né? A gente está aí gastando quase que... vai ter, eu não sei se vai precisar de mais uma aula, mas acho que sim, tá? Mas a gente vai... Porque são muitas figuras de linguagem, né? Eu peguei ainda dei uma resumida, porque não são todas que caem no Enem e nos outros vestibulares também. Essas são as mais comuns. Tem umas outras de construção que é raro cair. Então, vamos lá, turma. Olha só. A gente vai ver 3 hoje. A gente viu a comparação, a metáfora e a metonímia. A gente vai ver, então, a personificação, a antítese e a hipérbole, tá? Então, olha só, a personificação, gente, o próprio nome já diz, né? Olha lá. Tem algo de persona aqui, ó, de pessoa. Ai, perdão. Tem algo de pessoa aqui, ó, né? Vou pôr o apontador aqui, ó, que ele não faz aquilo. Tem algo de pessoa aqui, ó, persona, né? Porque
olha só essas frases aqui, ó. O bonde cuspindo. Peraí que nossa tela ficou... Nossa tela de conversa ficou em cima da frase. Olha lá, o bonde cuspindo e engolindo gente mergulhava nas saborosas entranhas de Belém. O bonde, turma, é um objeto animado ou inanimado? Inanimado. Isso, inanimado, né? Então, é um ser que não é vivo, né? Não é um ser vivo, é um ser inanimado, né? O que foi atribuído ao bonde? Como que fala? Pegando não sei a expressão que fala. Não, mas é lá na frase. O que o bonde faz? Qual que é a ação do bonde? Cospe, engole pessoas, mas tipo, no sentido da pessoa entrar e sair. Ah, muito É bem. isso? Você já explicou a figura de linguagem, né? O sentido, né? Então, olha só, foi atribuído ao bonde cuspir e engolir. O que cospe e engole, gente? São ações o quê? De seres Boca. animados ou inanimados? Animado. Isso, é de ser vivo, né? Então, só que o autor aqui, o Dalcídio Jurandir, optou por trazer, cuspir e engolir, né? Essa ação, esse movimento, e em vez de falar concretamente, o bonde entrava e saía gente, o que ele quis fazer? Ele quis fazer o movimento de cuspir, sair pessoas e engolir de entrar gente, né? Então, o que ele faz? Ele personifica, tá? O bonde, né? Que é o que a Laura explicou muito bem, né? É esse movimento que ele quer fazer no concreto de cuspir e engolir, ele faz para fazer esse movimento que os seres vivos fazem de cuspir e engolir, tá? Ou de humanos, né? Mas tem animais que cospem, né, gente? O boi cospe, o cavalo, não, boi, não sei se o boi cospe, mas o camelo cospe, lhama cospe, né? Eu acho, os ruminantes, né? Porque eles ficam ruminando lá na boca muitas coisas, eles acabam cuspindo também. Mas a personificação é atrelar, então, sentidos sentidos e ações de seres humanos, não só ações, tá? Os sentimentos também, coisas que seres inanimados não fariam, né? Eu posso também dar para animal alguma coisa humana? Sim, tá? Na fábula, por exemplo, os animais são personificados, né? Eles falam, eles sentem, né? Nas fábulas, igual da lebre e da tartaruga, por exemplo, né? Elas, da cigarra e da formiga, né? Tem sempre um tom de moral ali, e eles são personagens, mas eles estão personificados, né? Eles falam, eles sentem, e para passar para a gente uma lição de vida, né? Uma lição de moral, ok? Então, ele também mergulha, gente, aqui, ó. O bonde cuspindo e engolindo gente, esquecemos de mergulhar, ó. Mergulhava nas saborosas entranhas de Belém, né? Olha só, o bonde, ele cospe, engole e mergulha, né? Então, não é só de ser humano. Cuspir, engolir, mergulhar também é de ser humano, assim, animais que mergulham, mas ele tá dando características de seres animados, né? Agora, turma, atenção. Vai ter apostilas que vão usar para sentimentos, quando eu dou para um animal ação e sentimentos, eu vou vai chamar de prosopopeia. Aí ele vai fazer um adendo, um a mais ali, tipo a personificação e prosopopeia, tá? Outros vão usar como sinônimos prosopopeia ou personificação, tá? Então, fiquem atentos quando vocês estiverem estudando uma outra apostila, tá? Eu prefiro usar a personificação, ok? Então, é dar característica de seres inanimados, características de seres animados para um ser inanimado. Aqui foi o bonde, né? No caso.
Olha lá o conceito, então, turma. A personificação consiste em atribuir a seres inanimados, ou seja, sem vida, características de seres animados, ou em atribuir características humanas a seres irracionais, que seria aqui o que muitas apostilas ou livros didáticos fazem, que é chamar de prosopopeia, né? Ah, então o animal, a lebre, a cigarra e a formiga lá nas fábulas, prosopopeia, porque são características humanas, que é sentir, falar, pensar, né, de forma racional e tal. Mas podem usar como geral a personificação, não tem problema, tá? Ok? Pessoal, dúvida até aqui? Não. Não, Não? não. Ótimo, ótimo. Cuidado que a personificação vocês não podem usar se não forem com um objetivo artístico, assim, numa criação de personagem, num poema, alguma coisa, num jornal, numa artigo de opinião ou numa reportagem, até que pode ser um pouco, mas na notícia não, né? Que a notícia é muito objetiva. Mas se vocês usarem como repertório lá, como um argumento, repertório não, como argumento, né? Que é desconstruir o argumento, né? Vocês podem, que use a personificação, né? Mas aí vocês teriam que explicar, né? Né, explicar a personificação e desconstruir, né, muitas vezes. Ou reforçar, né? Mobilidade urbana, eu quero usar isso, né? Olha, o transporte público inchado, né? O transporte público que está aí, que vive cuspindo, engolindo pessoas, porque é muita gente, né? É um dia a dia ali de um trabalhador. E depois você vai desconstruir isso, explicando, deixando isso muito mais concreto, é uma estratégia, mas é aquilo, né? Se eu não sei fazer, eu não uso, é só dando um toque para vocês. Na dúvida, no dissertativo e argumentativo, fique sempre no concreto, na linguagem concreta e objetiva, né? Ah lá, agora eu quero que vocês me apontem aí onde que está a personificação, tá? As casas espiam os homens que correm atrás de mulheres. Onde que tá? As casas espiam? Uhum. Muito bem, Tainá. As casas espiam. Qual que é a ação que a... Foi eu não. Não? Achei que fosse. Não foi outra pessoa. Desculpa, é porque piscou o seu nomezinho aqui e achei que fosse você. Qual que é a ação, então, que deu para casa? Elas espiam. Isso. Quem espia é? Gente. Isso, muito bem. Então, a casa ficou personificada, né? Ok? Gente, quem fez muito bem uma personificação, usou muito de personificação, foi o Luiz Azevedo, anotem aí, o Cortiço, o livro dele, mais famoso, do naturalismo brasileiro, que ele vai trazer esse cortiço, ele é um ser praticamente, ele é um personagem, ele é personificado, né? O cortiço acorda, quando ele fala no comecinho, ele fala, o cortiço acorda e abre as janelas e as portas, como se ele fala como se fossem os olhos e a boca de uma pessoa, né? Ele é completamente personificado, né? Então vocês vão ver muita personificação em textos naturalistas, né? E é importante vocês terem essa referência do cortiço, tá? Anotem aí, o Cortiço do Aloysio Azevedo, né? Ele é um excelente repertório sociocultural aí para vocês usarem, né? Vocês podem até explicar, se vocês querem falar das condições sociais das comunidades, né? E aí vocês podem usar, né? O Cortiço do Aloysio Azevedo, né? Já mostrou isso ao personificar o cortiço, né? E aí trazendo essa relação tão forte das pessoas com o lugar, né? É uma forma, né? Mas ele usou a literatura, né, gente? Usa muito de figuras de linguagem, né? É um dos motivos para o texto ser literário, é exatamente porque eles trabalham com uma linguagem muito figurada, né? Aqui a gente está vendo um verso do Drummond, né? Mas a gente pode ver, né,
em propagandas, né? A gente pode ver nos discursos no nosso dia a dia mesmo, né? Ok? Turma, dúvidas quanto à personificação? Tranquilo? Tranquilo. Ótimo, perfeito. Agora nós vamos para uma que é um pouquinho mais difícil, mas ela não é a mais difícil, mas ela a gente precisa ter atenção, que é a antítese, né? Na palavra, vocês aqui já podem ver, ó, anti, né? Aquilo que é contrário a uma tese, né? Na verdade, antítese é isso, é o contrário de síntese, né? De tese. Então, a antítese, né? O que a gente pode interpretar como isso? São os contrários, tá? A antítese, ela vai nos mostrar, da mesma forma que a gente tem o antibiótico, que é a antivida, né? Só que a antivida, aquela das bactérias, né? Estamos aí estudando se tem um antiviral para o Covid-19, né? Eu estou tomando algumas medidas anticoncepcionais, né? Anticoncepção, contra a concepção, né? Eu sou anti-guerra, né? Eu sou contra a guerra. Então, anti é esse prefixo que a gente chama, né? No português, que vem pré, né? Vem antes da palavra, igual antibiótico, anti-inflamatório, anticoncepcional, né? Anti-guerra. É de ser contra algo, né? Então, é o contrário. Então, vocês vão ver aqui que em antítese, a gente vai pensar nos contrários, nos pares contrários, tá? Observem aqui, não tem como vocês grifarem, né? Mas eu quero que vocês leiam para mim, nessa música do Lulu Santos, e fale para mim quais são os antônimos, ou seja, as palavras que uma é o contrário da outra. Antônimo é isso, né? Sinônimos são palavras que têm o mesmo significado e antônimos, palavras que têm significados diferentes. Então, vai lá. Onde que minha canetinha aí tem que estar? Som, silêncio. Perfeito. Muito bem. O que mais aí, turma? Luz, escuridão. Isso. Muito bem. O que mais? Dia, noite. Isso. Não e sim. Perfeito. Muito bem. Então, olha só esses pares. Não existiria som se não houvesse silêncio. Não existiria luz se não houvesse a escuridão, né? Não existiria o mal se não tivesse o bem. Podia ser assim também. Então, vejam que são pares antitéticos, ou seja, são pares que são contrários. Os antônimos são antitéticos. Se eu quero colocar... E aí, se eu construo na mesma frase, igual aqui, né? Eu estou usando de uma figura de linguagem chamada antítese. Eu mostro muito, às vezes, o objetivo de uma antítese é mostrar o embate, né? Mostrar as tensões, mostrar que, às vezes, eu tenho um e o outro, né? Ao mesmo tempo. Porque, olha, existe o som porque eu só conheço o som porque eu conheço o silêncio. Ou eu só conheço o silêncio porque existe o som. São pares, isso é importante você saber, são pares contrários e que se complementam, né? Ok? Não existiria a figura do mal se a gente não conhecesse o bem e vice-versa, né? É isso aqui que a música do Lulu Santos fala, né? Não existiria som se não houvesse silêncio. Né? Então, não existiria luz se não fosse escuridão, né? A vida é mesmo assim, dia e noite, não e sim, né? Os contrários. A gente pode falar também que um casal completamente antitético, um contrário do outro, né? Um oposto do outro, né? Que um faz, o outro não faz, né? A minha mãe brinca que ela é o dia, eu sou a noite, né? Eu sou muito mais ativa à noite e ela é muito mais ativa de dia, né? Então, uma coisa que ela, desde criança, ela fala assim, a Natália... E eu e a Natália, nós somos assim, dia e noite, né? Que complementa, né? A gente dá certo mesmo tendo isso, né? Enfim, então, vocês já identificaram aí os pares antitéticos. Agora, a antítese, gente, ela tem que existir, tem que estar no mesmo texto, tá? No mesmo ali, na mesma linha, tá? No mesmo parágrafo, ok? Eu não posso falar uma palavra lá e uma lá no final
não vai caracterizar uma antítese. Não vou fazer esse jogo dos contrários, tá? O legal é esse jogo dos contrários. Ah, tem uma na literatura, assim, tem alguma escola literária que a gente pode ver antítese? Sim, o barroco, né? O barroco, ele traz essa tensão, como ele quer mostrar essa tensão de um mundo que o ser humano fica entre a religião e entre o espírito religioso, né? Toda a questão assim, e a querer aproveitar a vida mundana, material também. Ele fica de um lado e para o outro, pendendo, igual um pêndulo, né? Para um lado e para o outro, né? Aí vai usar muito de antítese, né? O sagrado e o profano, né? A razão e a fé, né? Tranquilo? Vamos para a definição, então. Ótimo. Olha lá, o conceito, então. Antítese consiste no uso de palavras de significados opostos com a intenção de realçar a força expressiva de cada uma delas. É isso aqui. Então, são pares de opostos, pares contrários que se complementam, porque eu quero ver que essa força expressiva, né? Não adianta eu pôr dia lá numa frase, noite lá na outra, não vai ser antítese, elas têm que estar próximas para eu mostrar exatamente essa força expressiva que tem esses contrários. Ela tem esse objetivo, tá? Com essa intenção, né? Ah lá. Olha um verso do Olavo Bilac. Demônio e Deus? Isso. Que representam muito a questão do mal e do bem, né? Do bem e do mal, né? Então, residem juntamente no teu peito um demônio que ruge, que tem a vontade, né? E um Deus que chora, né? Um verso triste, né? Mas é do Olavo Bilac, poeta brasileiro do parnasianismo, né? Antigo, do século XIX, né? Ele tem poemas lindíssimos, o Olavo Bilac. Depois eu mostro para vocês mais. Mas conseguiram ver? Olha, tá na mesma frase, tá na mesma ideia, né? Olha lá, demônio e Deus, tá? Tranquilo, turma? Podemos passar para frente? Tranquilo. Ótimo. Então lá, hipérbole, ó. Diretor do IBAMA. Vamos analisar a palavra. É muito bom analisar também, gente. Isso é uma coisa que meu avô me ensinou quando eu era criança. Porque como há anos a gente não estuda isso mais, né? Há décadas. Na escola era obrigatório ter latim e grego, né? E aí ele falava assim, se a gente sabe isso mais ou menos, a gente consegue ver o significado das palavras, né? Então, da mesma forma que aqui na antítese tem esse prefixo aqui, ó, que é o anti, né? Aqui nessa palavra aqui também tem o prefixo hiper, que a gente sabe de hipermercado, o que mais? Que é menino que dá trabalho demais na escola, porque ele fica agitadíssimo, hiperativo. O que mais? Hipertenso. Hipertenso, ótimo. Perfeito, que é a pressão alta, né? Hiper, muito, muito, tá? Então, olha lá, esse prefixo hiper aqui, ó, é de muito, muito, né? É um exagero quase. Um hipermercado, qual que era o único hipermercado que BH tinha até um pouco tempo atrás? Era o Carrefour lá do BH Shop, né? Aí tinha o Jumbo também, que era um hipermercado que está no lugar do Extra agora, né? Quer dizer, que é o Extra, está no lugar dele. Depois ficou mais esses hipermercados, tem o Walmart, o Smart Club, é o Walmart lá em Contagem, né? São hipermercados, né? A gente já tem o super, que é grande, mas o hiper é muito mais que o super, né? Então, olha lá, diretor do IBAMA, queimadas vão fazer do Brasil um inferno. Qual expressão reforça a preocupação do falante? Inferno. Isso, muito bem. Ele falou que qual que é a interpretação que vocês dão aí? Que não vai existir,
que as queimadas não vai existir verde, vai ser tudo queimado, né? Tipo assim, acho que é isso mais ou menos. Isso. As chamas também do fogo mostrando o inferno. E também, gente, qual outra questão, né? Não são as árvores que mantêm uma temperatura legal, não é a cobertura vegetal, vocês sabem de geografia, que mantém a temperatura da terra, né, do Brasil. A Amazônia, ela tem essa capacidade, ela não é mais caiu por terra, o negócio dela ser pulmão do mundo, mas ela tem aqui no Brasil a função total de regularizar nossas temperaturas, né? Fazer com que a gente tenha esse clima, essa vegetação, etc, né? Posso estar falando bobagem, mas eu sei que as florestas, né, a vegetação, ela mantém a temperatura. Então, se não tem, além de ficar tudo queimado, sem cobertura vegetal, o que vai ficar a terra? Vai ficar o quê? Quente. Quente. E o inferno também é uma metáfora de Quente. calor demais, não, que inferno, muito calor. Só que aqui não é uma metáfora só, é a hipérbole, por quê? Ele exagera a condição do que vai tornar o Brasil. Ele poderia falar figurativamente, queimadas vão deixar o Brasil quente, tudo seco, né? Vai deixar essas embraseado, né? Ele podia colocar várias questões concretas, mas ele quer mostrar o quê? Reforçar a preocupação. E aí ele usa a hipérbole, ou seja, o exagero. Queimadas vão fazer do Brasil um inferno, né? Então, tem metáfora? Tem. Mas qual que é a figura de linguagem que a gente olha e fala assim, nó, é predominante? A hipérbole. Porque ele exagera. Porque ele quer, a intenção dele é reforçar a preocupação. Né? Então tem a hipérbole, muito mais forte aqui. Né? A hipérbole, gente, ela tá quando a gente quer mostrar mesmo um sentimento pra gente forte com alguém. Né? Eu te amo daqui até a lua, né? Olha, eu tô assim azul de fome, né? Nossa, eu te esperei um século. Você quer estar tão bravo que você esperou pela pessoa que você quer falar que não foi apenas uma hora, né? Ou 10 minutos, você se irritou, você falou para a pessoa ser pontual e aí você tem um século que eu tô te esperando, né? Então, você quer passar esse sentimento, né? E aí o conceito, olha lá, a hipérbole consiste em um exagero intencional, né? Intencional, isso é importante. Todas as figuras de linguagem, elas saem da intenção do falante, né? Mas com a finalidade, olha lá, de intensificar a expressividade e assim impressionar o ouvinte ou o leitor, né? Olha só, ele é o diretor do IBAMA. IBAMA é o Instituto Brasileiro, eu não sei o que é o A, da Mata Atlântica, né? E aí, olha aqui, a hipérbole, e é um instituto que cuida da natureza, dos animais, né, etc. E aí ele vai falar que vai trazer um inferno, ele tem essa preocupação, né? Então ele exagera. Lembra sempre, hiper é grande demais, hiper é muito grande. Então é um exagero. Esperei um século, né? Ninguém espera um século uma pessoa, né? No concreto. Então, mas a hipérbole possibilita isso, porque eu quero intensificar a minha expressividade, eu quero falar para vocês o tanto que eu tô impressionado, ou o tanto que eu tô, né, chateado com essa espera, mal-humorado, ou feliz demais, ou eu amo demais, né? Então é um exagero, ok? Então, olha lá, observe essa frase. Vai lá, me fala onde que tá o exagero, tá? Que a galeria era tão cheia que não cabia nem um alfinete. Perfeito. Isso aí, explica aí pra mim. Aqui era tribunas, tá, gente? Eu engoli um R. Cheio. Cheio demais, né? Tupido. Agora falar entupido já até é
uma hipérbole, né? Tá muito cheio de gente, tá tão apertado ali que não passa um alfinete, né? Então, é uma hipérbole, né? Total. Um exagero, cabe o alfinete, né? Mas ele quer expressar pra gente, o narrador que quer expressar que tava muito cheio, né? A gente usa, nossa, o ônibus estava tão cheio, não cabe nem a formiga, né? Isso que eu ia falar agora. Porque é muito do mineiro, né? Essa expressão, Uhum. nossa, tão cheio que não cabe uma formiga. Aí a gente usa isso, né? Também. Bora praticar então, turma? Bora. Bora. Então, peraí que eu vou... Esse aqui eu preciso da seta. Aqui, ó. Então, vamos lá. Eu só não fiz bonitinho igual da outra vez, que não deu tempo. Mas eu vou mostrar aqui para vocês. Vou só selecionar aqui a questão. Peraí, deixa eu ir lá. Aqui, ó. Aí vai misturar, tá, gente? Todas essas que a gente aprendeu até agora, tá? Agora eu vou lá aqui compartilhar com vocês. Só um minutinho. Ó, esse simulado é um simulado do Bernoulli, que é baseado nas questões do Enem, tá? E na escola que eu trabalho, a gente usa o material do Bernoulli, aí os meninos todos, eles me passam o simulado, não pode contar que eu faço isso não, tá, para vocês? Porque ele é, assim, né, privado. Mas nós estamos na vida para quebrar regras. Ah lá. Peraí, que eu... Aqui, ó. Vocês estão vendo essa questão aqui? Tá muito pequeno. Nossa, pequeno, né? E agora? Tem como dar zoom? Tô dando zoom, tá? Vocês estão vendo? A questão 6. Aqui, ó. Agora dá pra ver. Deu? Tava pequeno mesmo. Aqui. E agora? Melhorou? Melhor? Melhorou. Aí, ó. Então façam a questão 6 aqui, gente. Leiam com cuidado, carinho, atenção. Eu vou ter que dar zoom aqui mais para me ler. Cegueta. Deixa eu ver se eu consigo mais. Não, mas deu. Deu? Eu E agora? aqui. Tá bom, eu puxei aqui, deu para ler. Rolou, gente? Essa é uma questão de pegar distraído, tá? Eu acho que é a D. A D? Então vamos lá, o que mais? Eu acho que é a B. B de bola? Vamos lembrar Isso. também, vamos lembrar também da aula passada, hein, gente? Eu não vi a aula passada. Tô na dúvida nessa E aí. Ah, gente, ignora. A E não tem a E, tá? Sinédoque é uma de construção,
que a gente põe na sintaxe da palavra. Não tem, tá? Pode ficar tranquilo. E não é nem quando tem umas assim difícil, diferentona, não é ela, tá? Essa questão é de distraído, tá, gente? Olha lá. Sinto informar que não é a B nem a D. Olha lá. Em Não é mais a de C também, não? É a C. Quem falou C? Eu falei, Isso, eu não tinha escutado. É a C. Muito bem. eu coloquei no chat. Eu tô sem o chat aqui com a tela compartilhada, a gente não vê. Muito bem. É a C. Em maio de 2012, olha lá, uma das 4 versões do quadro O Grito, de Edvard Munch, aquela assim, ó, ela é muito famosa, né? Foi leiloada em Nova York por 120 milhões de dólares. O recorde de preço de uma obra de arte, no entanto, não foi esse. Em fevereiro do mesmo ano, um Cézanne foi adquirido pela família real do Catar por 250 milhões de dólares. O quadro, Os Jogadores de Carta, tornou-se assim, até aquele momento, a mais cara obra de arte do mundo. Vocês marcaram? Aqui a prova eu queria que vocês marcassem, que é a hipérbole ou a personificação, né? Elas são as distratores, né? Aquilo que te distrai. Vocês têm que ver, primeiro lembra dos meus primeiros vídeos, lembrar da fonte. Veja, Abril, ou seja, é uma notícia de revista. Então não ia ter muita questão da metáfora ou de uma personificação, que elas são mais artísticas, assim, né? Mas pode ter que ter uma hipérbole, será que vai ter uma hipérbole, né? Eu acho que assim, o que faz cair a arte mais cara, obra de arte do mundo, né? A gente pode usar o do mundo com hipérbole, né? Você é a melhor professora do mundo. Não, né? É um exagero, né? Porque de todos os professores do mundo inteiro, eu sou a melhor? Não, né? Assim, é aquela coisa que a gente... Você é a melhor mãe do mundo, né? Se bem que essa é a de verdade, né? Porque as nossas mães, né? Depende da mãe também, né, gente? Não vamos romantizar assim. Então, o do mundo, aí, a mais cara obra de arte do mundo, pode ser que nos leve a marcar a letra B, né? Mas, poxa, uma linguagem concreta aqui da revista, ela não ia fazer uma coisa lúdica, assim, uma brincadeira, né? Realmente, ele fala, né, que o recorde de preço não foi os 120 milhões do Grito, foi os 250 milhões do Cézanne. Então, aí onde que tá? A Tainá que marcou a letra C, que acerta, uma metonímia? Onde que tá? Isso, Tainá, onde que tá aí a metonímia? Explique aí para todo mundo. Bom, eu nem sei se eu fui pelo raciocínio certo, mas eu peguei mais pelo final do texto, que tava a mais cara obra do mundo. Aí eu fiquei tipo, cara de rosto ou cara de dinheiro. Aí eu fiquei meio que assim, sabe? Eu falei assim, ai meu Deus. Aí eu fui lá e me falei essa. Não é no cara, né? A mais cara é de dinheiro mesmo, tá? Não é cara de rosto, não, nem de querida, né? Cara aí nessa questão, ela é aquele nas aulas passadas que falei que é polissêmico, né? A questão do ser caro, cara, né? Pode ser, na verdade, ele nem é polissêmico, ele é uma heteronímia, né? Porque ele tem mais de um significado, né? A mesma palavra tem mais de um significado. Ô, professora. Oi, Su. Mas aí, nesse texto, não tem nenhuma característica da pessoa. Não tem. Né? Não tem personificação. Não tem, né? Não tem, porque o quadro, as obras de arte, elas estão fazendo alguma coisa. Eu já ia explicar o distraído aí também, o que distraiu da personificação, né? Olha lá, quando ele fala o grito, é o nome do quadro mesmo, né? O quadro não está gritando, né? Tem um gatinho aí, Su? Tem aqui no meu serviço. Que lindo, eu também tenho um gatinho. Só que tá calado, não tá participando da aula hoje. Olha lá, quando ele fala o grito, né? É o quadro mesmo, ele não tá gritando, né? Se ele estivesse falando assim, o recorde gritante de preço seria uma personificação, mas não foi, ele não fez, né? Não atribuiu aqui nenhuma característica humana ou animada a um ser inanimado, tá?
Mas a gente tem aqui, gente, olha só, em fevereiro do mesmo ano, um Cezanne foi adquirido pela família. Cezanne é uma metonímia do autor pela obra. Lembra da aula passada? Quando eu falei que a metonímia a gente substituiu o autor pela obra, podia ser aqui, ó, em fevereiro do mesmo ano, um Picasso foi adquirido pela família real do Catar, né? O Cezanne aqui é o artista que pintou o quadro aqui, ó. Depois ele fala o nome do quadro, ó, os jogadores de carta. A metonímia do autor pela obra, ela é muito, pode ser utilizada nas linguagens objetivas, porque ela ela é do autor pela obra, né? Então a gente pode fazer essa questão, tá? Essa é uma questão que a gente erra porque a gente está cansado. Aí eu vou ler esse texto de qualquer jeito, porque esse texto está aqui, ó, escondidinho, esse Cezanne, às vezes eu passo despercebido, né? E aí anotem aí onde vocês anotam que Cezanne, Eduardo Munch, Picasso, eles são pintores. E quando aparecer essas palavras assim, ah, um Cezanne foi vendido, né? Dessa forma, na verdade não foi o Cezanne, ninguém vende a pessoa, né? A gente vende o quadro, a obra Eu tô dele. aqui, meu bem. Oi? Ó. Desculpa, professora. Tudo bem. É porque apareceu aqui, Laura Costa de Moura saiu. Eu falei, eu tô aqui. E aí aqui um Cezanne, então, é a metonímia, por isso que é a letra C, né? Então essa questão, ela não é difícil, mas é uma questão que pega distraído, porque quando eu li a primeira vez, falei, gente, mas não tem. De tanto que a gente está acostumado, às vezes, a falar o Cezanne, ou assim, não do Cezanne, mas usar essa metonímia de autor pela obra, que a gente já fala, não tem, cadê? Mas aí eu li de novo, antes de preparar aqui para vocês, e aí eu falei, ah, claro, metonímia, sim. Ela é de pegar distraído, tá? Então, é por isso que a gente tem que treinar esse olhar nosso. Tem um texto, a gente tem que olhar sempre. Fonte, olha lá, é revista Veja, né? Não vai ter uma criação aqui artística das figuras de linguagem, né? Então, você já pode tirar, às vezes, isso, né? A personificação, né? E essa diferentona aqui, ó, eles nunca vão cobrar essa diferentona aqui, tá? Nunca é muito forte, né? Mas quase nunca, né? Ok? Tranquilo, turma? Entenderam? Só vou diminuir aqui só para passar a página. Que aí eu tenho que passar a página diminuindo. Tá? É a outra, deixa eu achar a outra aqui. Ah, essa aqui, ó. Aí, gente, nós vamos fazer uma questão aqui que não necessariamente vocês precisam saber, para vocês marcarem igual é a figura de linguagem ali. Vocês têm que interpretar, sabendo que tem uma figura de linguagem, tá? Olha lá. Deu aqui? Peraí que eu vou fazer assim. Essa vai ter que ficar um pouco assim, ó. Tá bom assim, gente? Você acha que dá? Tá bom. Tá? Essa é uma música do Caetano, presta atenção na fonte. Já que eu falei, né? Que eu sou professora muito boazinha.
Deu tudo. Eu acho que é a B. B de bola? É. Eu acho que é a letra A. Letra A. O que mais? Eu acho que é a B também. B também? Então temos 2 votos na B. Vamos analisar então? Pessoal, vocês caem nas respostas que servem para te distrair. De novo. Por isso nós estamos aqui. Por isso nós estamos treinando, tá? Para não cair, ok? Então vamos lá. Essa música é linda, né? Do Caetano Veloso, né? Essa partezinha aqui, ele fala: eu vi a mulher preparando outra pessoa. Claro que é uma metáfora aí de gravidez, né? Uma mulher preparando outra pessoa, tá bonito isso, né? Que realmente as mulheres grávidas estão preparando a pessoa mesmo, elas estão formando um ser humano, né? O tempo parou para olhar para aquela barriga, e tá bem referente à gravidez. Sim. A vida é uma amiga da arte, é a parte que o sol me ensinou, o sol que atravessa essa estrada que nunca passou. Por isso, uma força me leva a cantar. Aí, sempre que alguém falar assim, que é um detalhe do texto, gente, grifa lá no texto, quando vocês estiverem fazendo, né? Ah, é essa força. Tá. Agora, olha só, ele está falando de uma mulher grávida, eu vi a mulher, né, preparando outra pessoa, o tempo parou para olhar para aquela barriga, a vida é amiga da arte, é a parte que o sol me ensinou, a gente tem o sol que atravessa essa estrada, a gente tem uma vida que não é um cotidiano, que ele está passando, está olhando, viu uma mulher grávida, contemplou essa mulher grávida, porque olha, o tempo parou, né? E aí ele vai falar, por isso uma força me leva a cantar. Né? Olha aqui, é uma força. É essa força aqui que ele vai falar, essa força. Mas primeiro ele vai falar uma força. Então, se fosse essa, seria remetendo a alguma coisa aqui, ou a gravidez, ou a questão aqui do sol, mas não é. O que significa a gente ter uma mulher? Ele reparando uma mulher grávida, contemplando, ele vendo que a vida é amiga da arte, tem o sol, não são cenas cotidianas, simplicidade, né? Olha, ele só usa sol, amigo, mulher grávida, né? Preparando outra vida aí, né? Aí é a letra C, olha, a simplicidade das situações da vida. Quem que leva ele a cantar? É a simplicidade da vida, é a vida que me leva a cantar. Aí essa força, essa simplicidade chama uma força estranha. Porque tá onde essa força? Nos mínimos detalhes da vida, na simplicidade, tá no cotidiano, né? Não tá em eventos extraordinários, não tá em coisas muito sublimes. O sublime tá no cotidiano, né? Essa força estranha. Por isso que é a letra C. Tá? Porque essa força, ela é tanto metonímia, que ela representa, né? Ela substitui aí esse todo. Ela representa essa simplicidade das situações da vida, né? Ela reúne tudo isso daqui, mas ela também é uma personificação, porque a força não leva a gente, né? Não pega na nossa mão e leva, né? Então, por isso que fica sendo uma personificação, né? Vejam que não pediu para vocês selecionarem qual é a figura de linguagem, mas vocês tinham que saber pela interpretação do texto. Essa é uma questão típica zona do Enem, né? Vai ter essas de você marcar a qualquer figura de linguagem, mas essa em que vocês vão utilizar isso. Ah, aqui, ó, a força está aqui sendo personificada, né? E metonímica, porque o que ela representa? Olha, na verdade, ele quer mais saber o que ela representa, né? O que ela substitui. Ela substitui todas essas características aqui de uma simplicidade, né? Por isso que a letra C. Uma questão difícil, né? Não é uma questão muito fácil, não, mas vocês marcam, vejo que vocês não são... Eu acho que marcar aquilo que distrai não é tão grave quando vocês me falar que estão marcando a letra E, a busca por valorização da arte nacional, né? É porque vocês aqui identificam elementos, né? E aí a gente já quer marcar, né? Não é tão grave,
a gente marcar um distrator do que marcar a letra E ou a D, né, a luz do sol que ilumina seu caminho, não necessariamente sobre a questão da luz, né, do sol. Mas, na verdade, a única ruim mesmo é a letra E, né, porque a D até não é tão por fora assim, né. A letra A, gente, já tem a necessidade de lutar por direitos, ela não é tão ruim, mas também ela não é tão boa, porque ela não está aqui só porque a gente sabe que o Caetano tem músicas mais engajadas no sentido de lutar por direitos, também como valorizar a arte nacional, né? Porque ele é um grande representante aí do tropicalismo, né? E tem uma preocupação imensa com a questão da arte brasileira, né? Mas ela sai um pouquinho fora, né? A letra a gente pode ser que essa música tenha isso da voz, né? Mas não é a força que vai ser, né? O que vai levar você até essa voz, né? A força que vai levar você até essa voz para lutar por direito muitas vezes vem dessa vida aqui, ó, dessa simplicidade, né? A simplicidade das situações da vida, né? De olhar, parar para o tempo, contemplar uma pessoa, né? Essa mulher grávida que tem vida aí preparando, né? Que também é uma força estranha, né? Mas não é essa força estranha, especificamente aqui, só da mulher grávida, que leva a cantar, né? É de tudo isso daqui, né? De toda essa cena, tá? Então, a força é metonímia aqui, mas ela representa o quê? É como se ele respondesse para vocês, olha, a força nessa estrofe aqui, e nesse trecho, é metonímia. O que ela representa? Né? Aí você vai marcar o que ela representa, é a interpretação da figura de linguagem, né? Simplicidade das situações da vida. Ok? Nath só pega questão difícil, né? Mas é para treinar. Às vezes tem lá no Enem, tem mais fáceis, né? Do que essas. Que é só de treino, essas aqui. Tem mais uma para cá. Deixa eu ver se eu vou lembrar aqui. Acho que deixa eu só arredar, gente, aqui. Características do gênero, não é essa. Ô, Nath, Oi? eu não sei se aí tem de tirinha, mas eu sou muito ruim de interpretar tirinha. Aqui tem. A gente fez uma de tirinha. A gente fez uma de tirinha na semana passada, na outra, né? Que era uma figura de linguagem também. Vocês querem voltar nela? Por mim, tudo bem. É essa aqui, ó. Aqui, ó. Achei. Tem uma que. Achei. Não, a gente não fez semana passada. Essa era a que eu tava procurando. Ela é de tirinha mesmo. Essa aqui da Mafalda, ó, questão 16. Daí que eu vou chegar lá pra cá. Deu, gente, pra ver? Tá dando? Não, 16? Isso, é essa aqui, ó. não dá pra ver as alternativas. A letra E vai ficar assim, mas quando vocês acabarem de ler a tirinha, vocês me falam que aí eu desço. Lê a tirinha aí, ó. Vamos ler a tirinha e eu desço as alternativas. Aí vocês me falam, levanta, sobe. Aí. Começa aqui pelo menos uma vez na vida? Não, aqui, ó, tá vendo aqui a Mafalda? Tá vendo Tem que aqui? descer. Ah. Você ou eu que tenho que descer? Aí, é isso, você. Só mais Aí, um pouquinho. Descer? É. Aí. Aqui. Obrigada. Nada? E a tirinha começa no nada, mãe. É? É aqui. Não, começa aqui, ó. O que você está fazendo, Mafalda? É porque não dá pra ver. Se eu fazer assim, dá? Mais um pouco. Peraí. Deu? Mais. Peraí. Deu? Mais um pouquinho, aí. Isso, deu. Deu? Sobe um pouco. Aí. Isso. Perfeito?
Então vamos lá, vamos interpretar a tirinha? Olha lá, a mãe dela fala assim, antes da gente ver o que pergunta e o que, né? Primeiro a gente tem que fazer isso. Ó, o que você está fazendo, Mafalda? Nada, mãe, estou vendo a humanidade, né? É nada, isso, nada, mãe, estou vendo a humanidade. Aí a mãe pensando que esse balão aqui é de pensar, né? Quando tem essas bolinhas assim, ó. A humanidade? Aí você pensa, a pessoa está olhando para fora da janela, mas ela não está olhando para fora da janela. O que ela está olhando, gente? Celular. Um mosquito. Um mosquito. O que o mosquito está fazendo? Mosquito. Tá batendo no vidro. Ótimo. E aí ela faz uma... Aí ela, em vez de falar para a mãe que ela tá vendo um mosquito batendo na janela, ela tá falando que ela tá vendo quem? A humanidade. Isso. Ela Mas eu não comparou... entendi. Ah, então vamos lá. Ela comparou a humanidade com o mosquito? Comparou. Comparou. Pensem comigo. Qual que é os universos que tem aqui? Humanidade e mosquito. Lembra do jogo que a gente faz, dos elementos? Do jogo não, é da... Vamos lá. Qual que é a característica da humanidade? Tem pessoas. A humanidade tem características. Quais são? Vamos lá. A humanidade, ela age de que forma? Vamos pensar nas ações da humanidade. Ela pode ser egoísta? Ela pode ser boa? Ela pode ter ações que fazem a humanidade ir para frente, mas ela pode ter ações que fazem a humanidade ficar no mesmo lugar? Sim. Sim, né? Aí vamos ver aqui do mosquito. O mosquito, na parte do mosquito, a gente pode ver, o mosquito é um animal, né? Ele também vive numa sociedade, só que é uma sociedade de animal, de mosquito, de inseto, né? Ele também, mas ele é mais solitário, né? A gente vê que tem animais em bando e ele anda solitário, né? E aí o mosquito, ele é racional? Não. Por que o mosquito tá batendo na janela? Na janela? Por que tá batendo no vidro da janela? O que ele tá tentando fazer? Querendo sair, ele não sabe que ele tem um vidro. Isso, porque ele é um ser o quê? Irracional. Irracional. E aí nós aqui na humanidade, do lado da humanidade, nós somos seres racionais ou irracionais? Racionais. Dizem que somos racionais, né? Mas, quando a gente começa, aí agora é a interseção. Quando a gente começa a tomar atitudes que a gente fica parado no mesmo lugar e que vê que tá errado, mas a gente continua fazendo, a gente tá agindo da mesma forma que o... Animal. Qual animal? O mosquito. Que bate no vidro sabendo que não tem um vidro ali, né? Então, a Mafalda faz uma metáfora vendo que... Aí, por isso que a metáfora, ela associou, ou seja, ela fez uma comparação entre a humanidade e o mosquito. A interseção foi, esse mosquito aí, ele não sabe, né? Que não tem um vidro, ele fica insistindo. Olha quantas vezes ele já bateu aqui, ó. Tuque, 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 3 vezes. Ele não sabe que tem um vidro. Poxa, na primeira tentativa ele já pararia, né? Se ele soubesse. É igual quando a gente bate a cabeça no vidro, que o vidro é tão limpinho, às vezes tão transparente, a gente dá aquela topada. Você vai fazer de novo? Né? Não. Mas o mosquito, ele não sabe. Só que a humanidade age dessa forma quando fica lá tomando guerra, né? Tá lá, sabe que não vai dar em nada, que a guerra só sai gente perdida, não tem vencedor, mas tá lá fazendo, né? Sabe que quando explora alguém, né? A mão de obra, né? Quando faz qualquer coisa que tá lá, né? Quando a gente vê são as pessoas fazendo as mesmas coisas, sabendo que aquilo ali tá errado, né? Mas fazendo da mesma forma. Por isso que a Mafalda fala, né? Que eu tô observando a humanidade. É a metáfora que ela faz, né? Então, olha lá. Vamos ver qual que vocês marcariam, então, depois da explicação. Ó. No quadrinho, o humor reside na crítica social. Estão dando para ver? Tá. No quadrinho, o humor reside na crítica social que está presente na fala de Mafalda e é revelada no último quadrinho, a qual é construída por meio de
Olha só, é interessante que a gente olhou Mafalda, gente. Anota aí também. Estratégia. Viu? Mafalda, ela vai fazer uma crítica social. A Mafalda é um personagem do Quino, que é um quadrinista argentino, e ela é uma criança muito crítica, né? E aí ela vai fazer isso. Quando ela fala assim, eu tô vendo a humanidade, o que você tá fazendo, Mafalda? Nada, tô olhando a humanidade. Qual que é a expectativa que a gente tem? É que ela tá na janela olhando as pessoas passarem, né? Né? E aí, só que ela, na verdade, ela tá fazendo o quê? Ela tá olhando o mosquito, né? E aí, o humor tá onde, gente? Vamos lá olhar. Qual que vocês marcariam aí? Não é a letra D, tá? Que a letra D tem uma diferentona ali que a gente não viu. Olha lá, elipse. Seria a letra A? Isso. Será? Muito Eu bem. acho que é a A também. Muito bom. Tá muito bem explicada, não tá? Uhum. Ótimo. É a letra A, tá? Muito bem. Então, olha lá, metáfora para mostrar que a humanidade persiste irracionalmente nos obstáculos. Para ficar melhor ainda, podia ser nos erros, né? Aí Mas fica ficou fácil porque se deu explicação no quadrinho. ótimo. Então, estratégias para quadrinho, gente. É. Olhou quadrinho, tirinha, charge, a gente tem que olhar tudo que ele está nos oferecendo, tá? Tudo. Vou aumentar grande aqui, ó. Vou aumentar grande corte. Ó, eu tenho que olhar tudo. Tem a mãe, olha só, a mãe tá lá secando as louças, tá vendo? Ela tá aqui, ela é uma dona de casa também, né? Mas a mãe da Mafalda é realmente só dona de casa, né? Uma das críticas que a Mafalda faz, né? Essa relação da mulher só dentro de casa, trabalhando como dona de casa, né? O que você está fazendo? A mãe tá preocupada, lá, tá vendo a menina aí, o que será que ela deve estar fazendo? Aí ela responde, nada, mãe, estou vendo a humanidade. Aí a mãe planta, olha, ó, assim, quer dizer, fica meio... Aí, ó, aí ela vem, a humanidade, esse aqui, ó, esse quadrinho, esse balão, olha, balão de fala, balão de pensamento, quando tem essas bolinhas assim, tá? Balão de fala, esse às vezes estica, ó, para mostrar que tem um personagem aqui atrás que não mostrou no quadrinho. Vocês sabem por que chama quadrinho, né? Por causa realmente dos quadros aqui, né? Aí a mãe tá lá, continuou secando, né? E a humanidade pensando, o que ela tá fazendo? Uma criança, né? Como assim? E aí tem uma quebra de expectativa aqui, ó. Esse aqui é o entre quadrinhos, né? Onde que a gente vai ver o próximo, né? Para saber o que aconteceu. Aí a gente olha e vê o mosquito batendo na parede. É um quadrinho que você olha e pá, já pesquei? Não, tá? Até mesmo se ele tivesse no jornal, a gente olhando uma tirinha do jornal, a gente ia parar, olhar, pensar, demorar um pouco, que às vezes é assim em alguns quadrinhos, né? Tem algumas sutilezas. E aí vocês viram que, então, que se eu tô dentro de um... E aí eu venho aqui para o enunciado. Ó. No quadrinho, o humor reside na crítica social que está presente na fala de Mafalda e é revelada no último quadrinho. Então, eu estou vendo que tem uma quebra de expectativa e eu vou analisar esse último quadrinho. Então, vocês vão ficar lá no último quadrinho. Ah, olha, tem um mosquito, ela fala humanidade. Será que ela... Aí vocês vão, compara a humanidade com o inseto. Aí vocês vão para as alternativas. Aí vocês viram, aqui ó, de figura de linguagem. Vou acionar todo o meu conhecimento de figura de linguagem. Eu sei que metáfora é comparar dois universos, né? Eu sei que a personificação é dar característica de ser animado para seres inanimados ou características humanas, né? Aí tem aqui o que está sendo humanizado? Não. Personificado? Não.
metonímia. Ah, metonímia é a parte pelo todo, é a substituição, pode ser a parte pelo todo, pode ser o autor pela obra, né? Aí eu tenho lá, metonímia, para apontar que as mães se confundem ao dialogar com as crianças, né? Na verdade, eu aceitaria que, assim, não aceitaria o gabarito, mas eu veria que um distraído aí, é um distrator, né? Que é aquilo que distrai, marcar a letra C. Por quê? A metonímia. Porque a humanidade é um blocão de pessoas, né? E como se ela faz como se o mosquito representasse a humanidade. Então tem metonímia. Só que essa explicação aqui, gente, para apontar que as mães confundem o dialogar com as crianças? Não. Se tivesse assim, metonímia, na figura da mosca batendo no vidro, representando a humanidade que persiste racionalmente nos erros. Aí seria perfeita, seria a letra C. Mas a gente tem a metáfora, e a metáfora é a mais predominante, né? E a explicação da metáfora tá ótima, porque é exatamente isso. Ela tá vendo a humanidade porque ela fez essa associação, ou seja, ela fez a comparação entre a mosca que bate no vidro igual, porque ela é irracional, bate várias vezes, e a humanidade que faz isso quando persiste nos erros. Sabendo que tá errado, ela vai lá e mete a cabeça no vidro, né? A gente faz isso também naquela expressão, um ditado que a gente fala, não, meu filho, você tá batendo cabeça. Ou naquele ditado, você tá dando murro em ponta de... faca. Exato, né? Dar murro em ponta de faca é persistir ou no erro, ou na mesma ação que não te deu em nada, né? Então, quem faz isso? A humanidade, ela parece um mosquito que fica aí, batendo a cabeça no vidro, né? Às vezes o bater cabeça é isso, né? Nossa, eu tô aqui nessa relação com alguém, batendo cabeça, ou seja, persistindo, né? Nas mesmas ações, com os mesmos erros, né? Então, é isso. Essa é uma questão que precisa tanto de interpretação de imagens, como saber o conteúdo das figuras de linguagem, tá? É sempre importantíssimo, gente. Deu história em quadrinho, tirinha, elas são difíceis, porque às vezes a pessoa lê correndo e não vê o quê? Nada no quadrinho tá de graça, tá? Tudo no quadrinho tem uma explicação, tá? Pra tá. A mãe, tá vendo que a mãe, ela tá lá continuando, ó. Se a Mafalda estivesse fazendo alguma coisa que fosse uma arte, né? Uma coisa de menino, né? Uma aventura, uma estripulia, a mãe tinha largado isso aqui, não tinha? Ó, tinha largado as louças lá. Ela continua, ó. Tá vendo? Ela tá observando a humanidade, ela tá continuando fazendo a tarefa, mas por que a humanidade? Né? Como assim? E aí depois mostra essa quebra essa quebra de expectativa, né? Mafalda antes que não aparecia, agora aparece para poder explicar, né? Pra gente, para fazer a crítica dela, né? Não é uma tirinha tranquila, né? Mas não, eu quero que vocês pensem assim, vou sair dessa aula da Nath, não acertei nenhuma, muito difícil. Esse é um simulado, né? E um simulado que as questões às vezes são mais difíceis para poder exigir do aluno o estudo, né? Eu depois vou treinar algumas questões realmente do Enem com vocês, mas assim, essas são boas questões para a gente se desenvolver, né? Se eu ficar Professora, fala, amor. cortando seu assunto. Na prova do Enem tem essas figurinhas assim? Tem muita tirinha. Cai muito assim, tirinha? Tá? Tirinha, charge, tá? Uhum. E olha só que interessante, cai também, gente, já que nós falamos do Emicida, esse aqui também, essa como não é a prova do Enem, mas cai muito aí, porque ele, aqui ó, tem aqui ó, o amarelo do Emicida, ó, né? Mas essa é de função.
aqui não é uma questão fácil, tá? Mas é uma questão que me serve muito bem aqui para a gente treinar essa interpretação de quadrinho. Nada no quadrinho vem de graça, tá? Tudo é para a gente analisar tanto os elementos gráficos do desenho, das imagens, que é a linguagem não verbal, quanto a linguagem escrita, a linguagem verbal, né? Então, e prestar atenção também, gente, nesses elementos aqui, ó. Todos têm um balãozinho, né? Cada balãozinho significa uma coisa. Tem um balãozinho de fala, né? Que é esse balãozinho de pensamento, né? Vou ver se aqui tem algum do balãozinho, se tem outra. Aqui, ó, a gente tem esse aqui, mas esse aqui tem em espanhol, tá? Mas é só para vocês verem, ô tirinha. Aqui, ó, é outro da Mafalda. Esse já é o pai e o irmão da Mafalda. Tá vendo? Ó, todos aqui tem de fala, né? Então, eles estão falando um com o outro, né? Aqui, ó, esse que tá mais assim é porque ele está distante, tá vendo? E aí, por isso que ele fala com maior, né? Esse rabinho de fala, né? Vamos ver se tem outro aqui. Tem outro quadrinho, será? Ah, nas charges, né, gente? As charges aqui, ó. Gosta da charge do Duque. O Duque escreve, desenha no tempo, né? Aqui. Peraí, turma. Deixa eu só... Eu detesto isso aqui que apareceu, que é o meu e-mail. Quando chega o e-mail, eles... Vocês estão conseguindo ver a charge, né? Aí a charge aqui, ó, não tem um balãozinho, mas tem a indicação de fala aqui, né? Tem essa, acho que não vai ter mais nesse. Deixa eu ver aqui se temos mais. Às vezes em história, tá, gente? Em história caem os quadrinhos, às vezes, tirinhas, que são mais... Não tem, aí já é outras provas. Mas sempre que tem tirinha, vocês querem que eu faça... Vocês querem aula que vem, uma aula só de interpretar? Nós temos, né? Ano passado eu fiz isso, eu vou fazer também. É só porque o tema eu queria que a gente fechasse as figuras de linguagem, mas eu vou trazer, então, vou procurar figuras de linguagem e... Figura de linguagem e tirinha, né? O que vocês acham? Na aula que vem eu faço só questões de tirinha, né? Bom. Aí a gente vê todas, que aí na aula que vem vai terminar para a gente ver a ironia, que é muito importante a gente reconhecer a ironia, e o paradoxo, e tem mais uma, são outras 3, né? Para a gente ver, ok? Pessoal, tem alguma dúvida, algo que vocês queiram comentar? Não, tá tranquilo. Tranquilo, né? Tranquilo. Não fiquem desanimados, porque nessa vocês não acertaram as questões, mas é só porque são questões um pouco mais difíceis, eu peguei de simulado mesmo, né? O simulado exige mais um pouco do aluno para a gente poder estudar, né? Para a gente poder avaliar. Então, mas elas são todas muito baseadas, assim, no esquemão do Enem mesmo, né? São dessa forma que pergunta, né? As alternativas. Mas é errando que aprende, né? E também temos isso, muito bem, isso é errando. Agora vocês não vão errar mais. Isso. Né? Muito bem. Pessoal, foi um prazer enorme estar com vocês sempre. E que vocês estudem bem. Vou deixar, quando a gente completar o PowerPoint todo, na aula que vem, eu deixo ele lá disponível, tá? E estudem, tá? Qualquer apostila aí de português vai ter as figuras de linguagem, tá? E qualquer coisa, vocês sabem me procurar no meu privado aqui no WhatsApp, tá bem? Um beijo grande. Vou mandar o link. Peraí, deixa eu mandar aqui no bate-papo de uma vez o link do CRIA Impossível, para vocês verem as outras falas, né, que vocês quiserem. Ver a do Emicida de novo. Toda vez Professora, que bateu uma bad aí. Oi, amor. o sarcasmo também é uma figura de linguagem? O sarcasmo
É mais uma estratégia. Ele dá a mão aí para a ironia, né, às vezes, mas ele é mais uma estratégia do que uma estratégia linguística, né, do que uma figura de linguagem, né? Que ele é mais explícito que a ironia, né? A ironia ela é bem mais gentil, né? E suave e sutil, essa é a palavra. Mais que gentil, ela é sutil. E o sarcasmo não. O sarcasmo é bem escrachado, né? Deixa eu pensar que se vocês já me falaram que às vezes eu sou sarcástica, né? Mas nem sempre. O sarcasmo, Seria aquele... por exemplo, nas charges ao Bolsonaro, eles utilizam muito mais o sarcasmo do que a ironia, né? Por exemplo, as charges políticas, não só contra o Bolsonaro, né? Mas as charges políticas são bem sarcásticas, né? Deixa eu ver aqui. Se tem um comediante que vocês conhecem, eles são mais... O Fábio Porchat, ele é bem sarcástico, né? Ele é mais o que o Gregório usa mais, a ironia. Bom, assim, eu não estou pensando em alguém ou fazer um sarcasmo aqui, né? Mas ela é mais uma estratégia do que uma figura de linguagem. Ela é mais uma estratégia de crítica, né? Uma estratégia linguística, né? Da fala, do que realmente uma figura de linguagem, que é no mundo figurado mesmo, né? Entendi. Porque tá muito no jeitão de você falar, né? O sarcasmo você identifica muito mais o tom de voz, né? Ela ajuda muito. A ironia no tom de voz também, mas o sarcasmo mais, né? O sarcasmo tá dentro da sátira. Fazer uma sátira, fazer uma piada. O sarcasmo tá mais maldoso, né? Também, às vezes. Né? E aí, por isso que tem mais em charges, né? Porque aí você quer fazer uma sátira, você vai utilizar o sarcasmo. Cacete Planeta, vocês lembram do Cacete Planeta? Eles eram muito sarcásticos, né? Eles usavam mais o sarcasmo, assim, fazendo a sátira, que é uma cópia, assim, quase uma paródia, né? Dos programas de televisão, vocês lembram? Cacete Planeta, nos anos 90? Aham. Eles usam mais o sarcasmo, né? Aqueles vídeos do Porta do Fundo também, às vezes, tem mais sarcasmo, né? Já viram um vídeo deles, que eles vão pro cinema e eles vão comprar pipoca e aí dá a chave do carro para comprar a pipoca? Eles estão sendo sarcásticos, né? É mais exagerado, assim, que a ironia, né? A ironia é mais sutil. Nós vamos ver. Eu na aula que vem, vou pensar em casos de sarcasmo para vocês verem a diferença com a ironia. Que agora, assim, não pense em alguém muito irônico. Né? Tranquilo? Tranquilo. Então tá. Então é isso, turma. Vamos descansar, então? Não gosto? Boa noite, professora. Boa noite, querida. Eu não Professora, boa consigo. noite. Boa noite. Boa noite, Boa professora. noite, muito Obrigada. obrigado, professora, pela Boa aula. noite, pessoal. Boa noite, amores. Boa noite. Obrigada a você, Jane. Vou deixar gravado que às vezes o sarcasmo ele tem a ver também com a deboche, né? Mas... Michelle, vou te remover. Mas não. Ai, gente. Então tá. Vou sair.